a ser feito para avanço da obra missionária. Queremos então aqui relembrar os irmãos que o Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, que foi escrito provavelmente nos anos 95 a 100 depois de Cristo, provavelmente em Éfeso, a qual o apóstolo estava, ou ele mesmo residia lá, e segundo alguns teólogos, o Evangelho de João é diferenciado em muitos aspectos dos outros evangelhos que são sinóticos. Uma coisa peculiar e particular que nós podemos compreender relativamente ao Evangelho de João é que ele apresenta Jesus como Filho de Deus. Por este fato, nós não podemos ou não encontramos, então, a genealogia de Jesus Cristo nesse mesmo Evangelho, porque ele trata ele como verbo desde o princípio e é verdadeiramente Deus. Jesus, enquanto esteve aqui na terra, lhe foi dado ouvir relativamente ao texto bíblico de hoje. Ele diz algumas palavras que nos dão a entender que finalmente o seu tempo estava a chegar e que seria a hora então de o Pai glorificar o Filho. E nós queremos aqui trazer alguns tópicos, o que Jesus fez, e que nós, enquanto crente, também podemos fazer. Tal como eu disse, de que o Pai lhe deu tempo para estar aqui na terra para a salvação da humanidade, pela qual nós vimos a morte de cruz, assim como nós também, desde que aceitamos o nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós temos um tempo determinado aqui na terra, como diz as Sagradas Escrituras. Então, tal como Jesus tinha o seu tempo para fazer a obra, nós também temos um tempo específico que foi dado por Deus para nós então fazermos a obra, pois não sabemos o dia que nós vamos morrer. E uma coisa que chama a atenção, a primeira coisa que Jesus fez é que ele soube fazer a leitura do tempo. No versículo 23, que é o texto ao qual nós lemos, em que Jesus vai dizendo mais ou menos o seguinte: e Jesus lhe respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Pronto, vemos aqui que o próprio Cristo fez a leitura do tempo. E como Jesus sabia que era o final, o que ele conseguiu fazer relativamente a leitura do tempo, é por conta de alguns sinais. Veio gregos querendo ver Senhor Jesus. E nós, enquanto crente, nós temos que ter a capacidade também de fazer a leitura dos tempos. Qual é esse tempo? Que é o tempo do fim. E nós devemos, então, nos apressar para nós apregoarmos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo com muita urgência. A segunda coisa que Cristo Jesus fez ou o sacrifício que ele fez, para o avanço da obra que lhe foi incumbida pelo Pai, é que ele morreu para gerar vida. O versículo 24 diz: na verdade vos digo que se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. Logo aqui nós estamos a perceber que Jesus teve que morrer para gerar vida. E eu aqui quero trazer a reflexão aos meus amados irmãos na fé, de que morrer é um sacrifício. Ele próprio sentiu isso na pele. Então, nós, enquanto crente, também podemos morrer fazendo outros sacrifícios, pelo qual eu quero aqui destacar a questão do tempo. Todo ser humano tem 24 horas. E cada um sabe como vai gerir esse tempo. Mas é um sacrifício quando nós deixamos os nossos afazeres para orar pela obra missionária. Logo, fazendo isso, nós estamos a nos sacrificar o nosso tempo, tempo que poderíamos estar a fazer uma outra coisa. Nós estamos aqui para podermos então pregar ou orar a favor da obra missionária. O outro sacrifício a ser feito também é que nós podemos disponibilizar o nosso bem para então também gerar vida, ou seja, para dar sustentabilidade para aquelas pessoas que não têm, tal como o nosso Senhor Jesus Cristo em várias ocasiões prestou ajuda a cerca de 5.000 pessoas que foram alimentadas também. Então nós, enquanto crente, somos chamados a termos esse sacrifício, que é pegar os nossos bens, doar para o avanço da obra missionária. Nós sabemos como são os nossos missionários, onde eles vão para poder pregar a palavra do Senhor e que necessitam verdadeiramente de transporte. E é com dinheiro que se pode conseguir então esse mesmo transporte. E outra coisa que nós também podemos fazer como sacrifício é deixar
sacrificar os nossos próprios afazeres, os nossos próprios planos, para podermos seguir o chamado de Deus, para sairmos para pregar o Evangelho, tal como aconteceu com o evangelista Filipe, segundo Atos capítulo 8, versículo 29 até o 40. Então, isso é um sacrifício enquanto homem que nós devemos fazer para o avanço da obra missionária. Então, queremos concluir essa breve mensagem dizendo de que nós fomos comissionados por nosso Senhor Jesus Cristo para sairmos e pregarmos o Evangelho do Senhor. Então, nós temos que ser rápidos, urgentes, ter capacidade de fazer a leitura dos tempos e nos sacrificarmos antes que o Filho do Homem chegue para levar a sua igreja. Então, até aqui é a breve mensagem que nós temos para partilhar nesta tarde. Obrigado, irmão Nércio, pela desgarrada andei em minhas ofensas e delitos, mas Ele olhou para mim. Minha vida mudou quando eu conheci o homem que me amou de um jeito incomum, ao ponto de se entregar em uma
como